Ele apenas não se mete em tudo, tem que saber chegar nele. Essa é a explicação. Então, mas isso daí também é uma coisa meio esquisita de tentar entender, porque ele às vezes interage, às vezes não. Isso me parece muito selecionado de cada pessoa. Você vai ouvir as histórias de diferentes pessoas ao redor do mundo, assim, cada uma vai ter uma história diferente de como ele interagiu. É meio esquisito tentar entender isso. Isso tem uma grande discussão teológica, tem o livre-arbítrio, a livre-agência. Tem um Deus que quer salvar todo mundo no arminianismo, tem Deus que só salva alguém que ele escolheu no calvinismo. Tem várias visões teológicas sobre Deus. Não significa que essas diferentes visões de homens possam refutar a sua existência. Deus é magnífico, Deus é grandioso demais para caber dentro do nosso entendimento. Por isso que a gente fica discutindo. Mas se eu considero Deus como a natureza per si, e não algo que está fora da natureza, não algo sobrenatural, isso é uma refutação direta ao Deus que você acredita. Deus criou. Porque eu estou falando que ele é a natureza e não que ele está como uma entidade fora da natureza. Então, mas é isso que eu estou falando. É uma definição de Deus diferente da sua, entendeu? Por isso que muitas das vezes só perguntar se acredita em Deus não é o Deus que eu creio suficiente. E não é Deus que eu louvo e que eu adoro. Não é esse Deus. Pagando a culpa que é nossa, inclusive, do nosso pecado. Então Deus é magnificamente bom. Ele só não é infinitamente bom porque a sua lei proíbe ele ser extremamente bom em alguns casos. É meio esquisito, Evelyn, você dizer que Deus cria algo que ele depois não pode mudar. Isso é meio esquisito, porque você diz que ele não é todo poderoso. Ele não pode violar as suas próprias leis. Tem um monte de coisa que Deus não pode fazer. Então ele não é todo poderoso. Claro que ele é. Isso é meio esquisito. Ele tem todo o poder. Agora ele não pode fazer. Você percebe que isso é um paradoxo, né? Não. Tá errado porque você não está entendendo a teologia. Você não entende a teologia, Jaime. A teologia diz que Deus tem todo o poder. Não que ele pode fazer todas as coisas. É completamente diferente as duas coisas. Tem coisas que Deus não pode fazer. Qual é a característica que distingue uma coisa da outra? Deus tem todo o poder, toda a autoridade, mas ele não pode fazer todas as coisas. Então, ele qual tem é uma a lei. característica que distingue? Por exemplo, uma lei. Porque pra mim você tá falando a mesma coisa. Não, ele não pode pecar, senão ele não é, ele vai deixar de ser Deus. Muito bem, obrigado, garoto. Deus não pode pecar. Deus não pode contrariar as suas leis. Se ele definiu que o salário do pecado é a morte, você vai ter que morrer, mesmo que ele não queira que você morra. Eu falo, não queria que o Jaime morresse, mas ele vai ter que morrer. Agora, o que eu vou fazer? Vou mandar o meu filho. Cara, isso você não saiu do paradoxo nesse sentido. Deus não pode pecar, porque senão ele viola a própria lei que ele criou, que ele não pode pecar. Claro. Mas você não percebe são mistérios. Você não percebe